Sim, iniciando o nosso momento de entrevista com o Dr. Delmo Freire. Prazer, seja muito bem-vindo, dermatologista, para tirarmos as dúvidas em relação à harmonização facial para o fim de ano. Um nome que parece ser um pouco complexo para quem é mais simples e está nos assistindo, mas é basicamente como você ficar com a pele maravilhosa para este fim de ano, muitas confraternizações, muitas festas, Réveillon. Enfim, gente, a partir de agora inicio a entrevista já falando sobre o trabalho na Fontes Medicina Integrada. Como é que funciona lá, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, um prazer a todos aí, prazer em participar da entrevista. Então, lá a gente trabalha tanto com a parte de consultas clínicas, dermatológicas, a gente trabalha tanto com consultas, cirurgias e a parte estética, que é a parte que a mulherada vem buscando muito por conta das festas de final de ano, então a demanda tem aumentado bastante. Legal. Olha, já tem uma telespectadora comentando com a gente o seguinte, é a Fabiana Dropa. Ela diz, oi, eu não tenho muita vaidade com o meu rosto, o máximo é protetor solar diariamente, evito o sol, botou até uma risada aqui, e faço limpeza facial semanal. Que tipo de atenção deveria ter a partir de agora que completo 37 anos na próxima semana? Parabéns de antemão já, viu, Fabiana? Então, aí depende muito do perfil de pele. Aí tem que entender um pouquinho da característica, se a pele é oleosa, se a pele é seca, porque aí vai ter um sabonete específico para cada perfil de pele. O protetor também, às vezes as pessoas usam e pensam muito na questão apenas do FPS, que é o fator de proteção. Mas esquecem que às vezes o protetor pode ser adequado a cada perfil de pele. Então a gente tem que fazer uma análise tanto do perfil de pele, como também a gente tem que fazer uma análise da idade da paciente. De uma maneira geral, a partir dos 30 anos aí, entra sempre alguns antioxidantes. Então vai entrar além do sabonete, o filtro solar, às vezes uma vitamina C. A paciente a partir dos 30 anos aí ela já começa a perder colágeno. Então 1% de colágeno ao ano é perdido aí. Então normalmente todo paciente ele precisa fazer algum tipo de reposição por conta da questão do passar do tempo. E aí o paciente realmente vai precisando fazer uma reposição de colágeno associada aí a partir dos 30 anos. Então tá respondida a querida que interagiu conosco. Manda também você a sua mensagem, a sua dúvida aí no Facebook, no YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube para ver se tem alguém interagindo com a gente. youtube.com/tvitinet. A Marisa Ribeiro disse que está ligada aqui com a gente. Deixe sua dúvida aí, viu, Marisa? Obrigado, querida. Obrigado demais. Falando sobre essa questão de harmonização facial para o fim de ano, quais são as dicas, o que é que o senhor pode deixar de conselho a quem nos assiste? Tá, então qual é o conceito de harmonização facial, né? Como eu falei, a harmonização facial, o paciente ele começa a perder volume de pele, começa a ter uma pele mais flácida, começa a apresentar alguns tipos de rugas. E com o passar do tempo, se a gente não faz um trabalho de reposição volumétrica, como também faz um trabalho preventivo para essas rugas que começam a aparecer, sejam as rugas estáticas e as rugas dinâmicas. Então, se a gente não começa a pensar num processo de, além de usar os cremes, os protetores, entender que o colágeno, gordura e osso vão sendo absorvidos com o passar da idade, a gente vai ter noção que a gente precisa fazer algo, porque senão a gravidade vai atuar. Então, a harmonização facial é entender que o rosto ele começa a perder algumas características com o passar do tempo. A gente fala que é um triângulo da juventude, que é exatamente esse triângulo que a gente chama de invertido. Então, essas maçãs do rosto mais proeminente, a projeção do queixo mais marcada, e com o passar do tempo esse triângulo ele se inverte. Então, se a gente não repor volume, há uma tendência de gerar flacidez e ruga, tanto ruga dinâmica como ruga estática. E aí, doutor, é onde entra o preenchimento facial e o Botox. Exatamente. Estou certo? Exatamente. Qual a diferença entre os dois? Então, o Botox ele já vai ser para uma ruga dinâmica, aquela ruga que você faz careta e ela aparece. Então, não é aquela ruga que forma pelo pezinho de galinha, são as rugas que formam. Pois é, então dá uma olhadinha nas imagens aí. Então, é aquela ruga que se forma exatamente pela contração da musculatura. Então, quando você sorri, começa a aparecer, por exemplo, os pezinhos de galinha. Quando você franze e testa, começa a fazer essas rugas de expressão. Quando você faz o movimento, por exemplo, de cara estressada, começa a aparecer essa ruga na região de glabela. Então, essa é a ruga de Botox. A ruga de preenchimento já é uma ruga, se vocês olharem na imagem essa aí... de preenchimento? Essa é uma ruga, por exemplo, de preenchimento. Com o passar do tempo, você começa a perder projeção de rosto, e começa, por exemplo, a gerar o bigode chinês, aquela
o famoso bulldog, que é uma ruguinha que começa a aparecer nessa região mais central. E esse processo de envelhecimento ele é dinâmico, não é estático. Então, existem duas características. Ou a gente aceita que elas vão surgir, ou a gente começa a fazer algo para segurar aí o efeito da gravidade. Falando em envelhecimento, corta aí a câmera para o Frederico, que já passou dos seus 40 anos. A gente vai fazer uma análise do rosto dele. Doutor, aí tá precisando de quê, esse rapaz? O que é que ele necessitaria aí na fonte? Tá, então a gente observa que tem umas ruguinhas ali na testa, né? Então a gente vê algumas rugas marcadas na região da testa, na região da glabela. Então também tem umas ruguinhas aí que ele começa a franzir o olhar e começa a marcar mais a região de área dos olhos. E o homem ele tem uma característica interessante, porque ele começa a perder por exemplo, o contorno de mandíbula, e o homem, diferente da mulher, ele precisa marcar muito a região de queixo, de contorno mandibular. E uma característica marcante masculina que os homens têm procurado muito é exatamente deixar isso mais marcado, que é o que dá a característica mais masculina. A mulher não, a mulher já é o inverso. Ela já começa a marcar mais a região de maçã de rosto. Então essa é uma diferença muito típica de um preenchimento facial masculino de um feminino. Bacana, bacana. Gente, ó, uma das dúvidas que nós escolhemos aqui, doutor, do pessoal que já estava sabendo da entrevista é o seguinte, uma dúvida, né? Já viu muita gente esticada com procedimentos estéticos? Ah, entendi. Eu já vi muita gente esticada com procedimentos estéticos. Tenho medo de fazer e ficar artificial. O que o senhor responde a esse tipo de dúvida? Então, tudo é o exagero. Tudo se trabalha exatamente na naturalidade. Se a gente tem uma noção, tanto o profissional como o paciente, de que às vezes você colocar um produto proporcional com a sua idade, proporcional com... Não é que você com 60 anos vai conseguir chegar nos 30. A gente tem que entender que cada idade tem sua beleza e se a gente tiver em determinadas fases da vida, a gente não vai conseguir chegar na idade anterior. Então, a ideia é a gente sempre deixar a melhora facial sem exagero, porque acontece muito que a gente vê que ocorre um exagero nos preenchimentos, no botox, e aí a paciente começa a ficar com aquele olhar, um rosto de boneco. Aí vai depender da qualidade do local onde ela foi, né? Exatamente, o profissional tem que ter uma noção muito boa sobre anatomia facial e entender que as fases da vida são diferentes para cada pessoa e a gente tem que trabalhar exatamente a individualidade do paciente. Oh, Daniel, você sabe que eu tenho um conhecido que está tão esticado, Mostra a imagem para você, rapaz. eu vou mostrar a imagem, Mostra aí. que o cara está tão esticado, que tem fedor de sovaco nas orelhas. Como assim? Acontece isso mesmo, doutor? Um mau cheiro? Não, isso não gera porque o produto... Esse Fred, doutor. O produto é o ácido hialurônico, é o que a gente tem na pele, então não existe esse efeito colateral, não. Aí tem que tomar banho. É básico o problema dele. Quanto tempo leva para o Botox fazer efeito na pessoa? Então, se você quer um resultado final, 15 dias. Então, não adianta você querer hoje fazer um Botox e amanhã uma festa e eu quero já um resultado. Eu quero que minhas rugas fiquem paralisadas. Ser bem antecipado, Então, né? tem que antecipar, porque não adianta você fazer amanhã é Natal e eu quero estar tudo esticadinho, não vai ter esse resultado, não. A Fabiana agradeceu o senhor, disse obrigada, doutor Delmo. Renilson Melo, boa noite, estou ligado, não percam um só programa, parabéns. Obrigado, gente, obrigado. Vamos a mais dúvidas aqui. Esse preenchimento facial, depois que absorve, a pele cai? Então, o preenchimento facial ele faz uma reposição volumétrica. Só que existe muita, eu diria, lenda de que o preenchimento ou o botox que é feito, o paciente ele vai, depois que diz, eu não quero mais fazer e a partir daí eu vou ter um resultado pior na minha pele. Então não é assim. Então quando a gente preenche o rosto, a gente vai repor uma gordura, um efeito de absorção óssea que o paciente tem. Quando ele começa a ser absorvido, que é ao redor aí dos 12 meses, o preenchimento, então você vai perdendo aquele efeito lift que tinha se produzido no início. Só que esse efeito, mesmo que você diga, não vou fazer mais, vou fazer uma vez e não quero mais fazer, não é que você fique pior do que aquela época que você tinha feito. Na verdade, ele se torna ou um pouco melhor, porque existe ainda uma formação de colágeno, ou ele vai se tornar igual ao que você fez antes dos 12 meses.
Mais dúvidas? Pronto. Em relação ao uso, à musculação, ó, o pessoal perguntando, quanto tempo para voltar à academia depois do Botox ou do preenchimento? E outra coisa, pode ficar roxo local? Sim, com certeza. Lembrar que assim, usa agulha, né? Então agulha numa pele existe uma vascularização imensa. Então poder ficar roxo pode, é um processo que pode ocorrer normalmente por passar uma agulha por um vasinho, né? E acaba ficando um local especificamente roxo, que é um processo que some em média de uma semana. Então é preparar psicologicamente que pode ficar roxo e às vezes pode esconder com a maquiagem, isso não é nenhum problema. Faz parte de um efeito esperado do procedimento. Em relação à academia, é um procedimento muito tranquilo. Na verdade, eu falo que os procedimentos estéticos hoje, tanto você pode trabalhar no mesmo dia, você pode fazer suas atividades. A orientação, principalmente para a academia, vai entrar aí, principalmente nas primeiras 24 horas, evitar. Evitar por quê? Porque você fez a injeção sobre a pele, o produto está sendo absorvido, então ficar pelo menos 24 horas. Né? 24 horas porque tem inflamação do próprio exercício, então a gente evita durante 24. E o Botox tem um detalhe, né? Que ele nas próximas 4 horas a gente pede sempre para evitar baixar a cabeça. Tem alguma dúvida, Fred? Eu tenho uma consulta que vai diretamente com Natal e Réveillon. Natal e Réveillon é época de muita bebida. Não, eu estou com mi cutis muito ruim hoje, não quero mostrar. Oleosa a pele, é? Sim, como está o doutor aqui, não quero dar vergonha. Deixa eu perguntar, a pele oleosa, o que se faz? Porque eu tenho uma pele muito oleosa. Tenho tentado combater, mas mesmo assim ainda sofro com isso. Mas prossiga. Não, porque talvez como o doutor sabe muito mais que eu, seguro. Se eu quero manter durante as festas mi cutis bonito, aconselha não beber, não comer, ou se pode beber, se pode comer, se pode fazer tudo e ter um cutis espetacular ao mesmo tempo? Então, o que eu sempre falo assim, não é que a vida passa a ser triste, porque às vezes você vai deixar de comer tudo que você gosta, mas o excesso de açúcar, ele causa um envelhecimento precoce. Então a gente vai falar do açúcar só no diabetes, para a pele é péssimo. Então, quando você come muito açúcar, ele vai metabolizar e para a pele causa envelhecimento precoce. Mas eu estou numa festa, estou no evento, eu vou deixar de fazer. O que eu aconselho sempre, às vezes, a pessoa tentar comer em casa, né, para evitar aqueles excessos. Come uma comida saudável em casa, às vezes vai lá para aquela famosa batata doce, macaxeira, inhame, porque aí você vai gerar, pelo menos você não vai ter uma sensação maior de saciedade para evitar, às vezes, consumir tudo que você vê pela frente ali. Bebida alcoólica, se for até uma tacinha de vinho, é recomendado. Não bebe só uma tacinha de vinho. Eu acho mas que no exagero... meu Réveillon vai ser uma tacinha, o que vou deixar fora. Então esses exageros eventuais aí, para a pele nem tanto, mas assim, para o fígado tem que ter um pouco mais de cuidado aí. Respondido, Fred? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Espetacular. Beleza, Fred. Rapidinho aqui, ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal pode interagir aí, faz como a nossa querida aqui, a Roberta, né? Que interagiu conosco. Pronto. Em relação aos efeitos colaterais dos preenchimentos. O senhor estava falando que se o profissional for bom, tem um grande sucesso nessa estética, nessa questão da estética, mas mesmo que o profissional seja bom, há algum efeito colateral? Então, tem que lembrar assim, não é apenas aplicar uma agulha, né? Na verdade, por baixo a gente entende muito de anatomia, de vascularização, de tratar efeito colateral. Então, por isso a importância do médico estar sempre ali por trás de você para qualquer evento de efeito colateral que a gente espere, que estão dentro dos efeitos, enfim, dentro do procedimento e que a gente vai saber tratar todos eles. Corre risco em procedimentos estéticos, como você já vê no caso na mídia, de haver uma necrose, de haver processos, enfim, de complicações? Pode, só que são processos reversíveis se o profissional souber tratar e identificar na hora. O grande problema que vem ocorrendo aí é que às vezes o profissional não identifica o problema, não trata adequadamente e vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Então esse é o grande problema, enfim, de qualquer procedimento injetável, não é só nos Botox não, mas imagine que qualquer procedimento que você injete um remédio dentro de um vaso, ele vai para um lugar. Exatamente. Então esse é o grande risco. Então por isso que a técnica adequada, ela minimiza aí praticamente 100% de efeitos colaterais. Claro,
Posso ter uma reação, por exemplo, alérgica? É muito, mas muito raro, porque o produto é o ácido hialurônico. O Botox, as taxas aí são menores aí do que 0,01% de efeitos colaterais alérgicos. Então as taxas são pequenas, os procedimentos podem ser feitos e são feitos em consultório, exatamente porque são procedimentos muito seguros. Mas efeitos colaterais esperados, às vezes nas primeiras semanas, um pouquinho de inchaço no local, às vezes lábio, por exemplo. Lábio ele incha no primeiro, segundo dia. Mas esse inchaço é esperado porque mucosa incha mais do que outras áreas. Então, aquele efeito de dizer assim, eu vou fazer uma boca em termos de preenchimento e amanhã tem uma festa. Não vou. Eu vou deixar passar a festa, porque pelo menos aí a gente espera que nos 15 dias aí nada de eventos sociais, senão fica às vezes naturalmente visível que você fez algo. Doutor Delmo Freire, muito obrigado pela participação. Antes da gente finalizar, a pergunta que eu fiz em relação à pele oleosa e, é claro, deixar aqui também os telefones para contato, endereço, para as pessoas que se interessaram sobre esses procedimentos, para que elas possam procurar saber os valores, como é que funciona, enfim, para a turma aí que se interessou, que eu sei que já teve gente que se interessou. Então, a partir de agora, o senhor pode explicar melhor. Então, você perguntou primeiro da pele, né? Pele oleosa. Então, vamos lá, consulta. Então, no seu caso específico, como eu falei, a gente precisa entender que a gente precisa de alguns produtos específicos para o seu perfil de pele. Então, bom, tem que ter um sabonete. Por exemplo, eu uso sabonete líquido, não vou falar o nome da marca, depois eu falo para o senhor em off para não fazer propaganda 0800. Uso sabonete líquido, uso esfoliante, uso protetor de pele. Então, acho que para um homem eu estou bem conservado em relação ao que usar. Para controle de oleosidade, sim. Exatamente. Então, vamos dizer que você está fazendo tudo isso de dia. Então, tem um sabonete, tem um protetor, tudo que a gente precisaria por conta do excesso de sol, do controle de brilho e oleosidade durante o dia. Mas existem produtos, por exemplo, os ácidos, que podem ser usados à noite como controles de sebo. Então, a gente chama de seborreguladores. Então, se a gente tem um estresse, uma preocupação com acne, a gente vai precisar trabalhar produtos que combatam a acne, sejam eles com ou sem antibiótico. Aí vai depender do grau de acne que a pessoa, por exemplo, tenha. Segundo passo, aí tem que pensar assim, se eu estou tendo excesso de oleosidade, também entra a alimentação. Alimentação. Então não adianta eu querer tudo e eu só como porcaria. Produtos oleosos. Normalmente, como eu falei, entra açúcar em excesso, também entra aí. Por isso que a gente fala, o problema é o chocolate? Não, é a gordura e o açúcar do chocolate. Aquele mito de que o chocolate da espinha não é que o chocolate da espinha. Não, se você pegar uns 70% cacau aí, aquele amargo, você não vai ter problema com acne. Até o cacau, de certa forma, o chocolate até dá uma relação boa com a pele e de sensação de bem-estar. Desde que sejam 70 e não vai comer uma caixa inteira de chocolate. Então, em relação à questão dos atendimentos, eu atendo às terças-feiras lá na Clínica Fontes. Eu normalmente passo sempre a cada 15 dias, estou fazendo os atendimentos, tanto a gente faz a parte clínica, como a parte estética, como a parte cirúrgica. Então aquela retirada de sinais, às vezes alguma preocupação com o risco de câncer de pele, às vezes algum sinal que esteticamente incomode. Como a gente faz a parte de consulta, como também essa análise aí do rosto facial, corporal também, que a gente trabalha com os procedimentos injetáveis para gordurinha localizada aí. Então quem quiser pode procurar na Clínica Fontes. Ele falou gordurinha localizada e me olhou. Olhou para mim, não sei porquê. Deu para entender o recado, né? Eu entendi o recado. Justo iba a falar que o problema da pele oleosa eu lo soluciono com o mesmo papel de la batatinha. Eu não entendi nada, mas enfim, doutor Delmo, obrigado pela sua participação. Foi um prazer. A gente está aí à disposição sempre da Fontes Medicina Integrada, que tem muitas novidades, muita coisa boa desde que chegou a Itabaiana. Então, fica sempre ligado. Publicidade agora, a gente volta já já com mais informações.